Oi, alminhas! Voltei com mais um relato dos espíritos, histórias e afins. O depoimento de hoje é um pouco diferente. Não se trata de um resgate. Nós vamos ouvir a história do Marco Antônio. Ele nos conta brevemente como foi a sua vida e nos traz mais detalhes sobre como tem sido o seu pós-vida. E pasme, o Marco, assim que morreu, não foi para um umbral. O que refuta a ideia de muitas pessoas de que todos nós, assim que morrermos, vamos ter que bater cartão por um tempinho lá. Tá aí o Marco para provar que isso não é uma regra, graças a Deus. Preparados? Bora para a história de hoje. O Marco chegou na reunião bem animado, bastante lúcido, o que facilitou muito a nossa comunicação. Ele conta que faleceu aos 18 anos, e isso aconteceu há uns 40 anos atrás. Ele era um jovem cheio de vida, com uma vontade imensa de viver, de curtir tudo ao máximo. E sempre enxergou o mundo com cores muito vibrantes. E agora, apesar de ter desencarnado, essa sensação, ela não passou, ela se potencializou. Ele também foi vítima das águas, mas não foi em nenhuma enchente. No caso, foi negligência dele mesmo. Ele morava no interior de São Paulo e vivia numa região próxima a um rio. E assim como todas as pessoas e crianças da região, ele também tinha o hábito de nadar no rio. Claro, as mães estavam sempre por perto, sempre pedindo para ter cuidado, e muitas vezes elas nem deixavam eles irem. E assim eles cresceram. Mas a sensação de segurança, ela se tornou a pior armadilha que podia existir na vida dele. E o excesso de confiança acabou sendo seu pior inimigo. Naquela idade, ele era um rapaz bonito, forte, musculoso. Queria fazer graça para as meninas da turma. Sempre era evidenciado como mais empolgadão, mais ativo, esportista. Aí um belo dia, ele e seus amigos resolveram fazer um piquenique na beira do rio. Só que aquele dia o rio estava mega agitado. E o pessoal tava falando, poxa, nem vamos entrar, né? O rio tá... A correnteza do rio tá muito forte e tal. Mas ele muito confiante, muito exibido, decidiu que tinha condições de nadar naquele rio. E de forma negligente até, né? Sabe, o ego nessa idade, ele acaba cegando a gente e a gente toma decisões que às vezes custam muito caro. Aí ele falava para os amigos dele, eu vou para vocês verem que não tem problema nenhum, seus medrosos e tarará, tarará. E foi. No primeiro momento, ele sentiu que a força da água estava diferente mesmo. Mas ainda assim ficava provocando o pessoal, e aí, seus medrosos. Mas de repente ele começou a sentir que estava perdendo o controle, fazendo uma força extra para conseguir se manter ali e começou a ser arrastado por uma correnteza atípica e ele não conseguia mais se segurar. O esforço era muito grande e aí ele começou a submergir e levantar. Os amigos começaram a se apavorar, mas antes que eles pudessem fazer qualquer coisa, ele acabou sendo levado. E levado alguns metros ali para frente, e durante muito tempo ele lutou contra a força da água, mas infelizmente não conseguiu. E ainda hoje ele nem sabe dizer direito como tudo aconteceu, exatamente que dor ele sentiu, apesar de ter a sensação do pulmão encher d'água, da falta de ar, mas o pânico, aquela sensação de meu Deus, eu vou morrer, ela tomou conta do corpo inteiro. Então, ele acha que em algum momento ele se desligou. E aí ele só lembra que adormeceu.
Ele não sabe exatamente dizer por quanto tempo dormiu, mas sabe que foi um tempinho considerável. E vamos fazer um parênteses aqui. Muitas pessoas sugerem que todos nós, assim que desencarnarmos, vamos passar uma temporadinha no umbral, de acordo com o modo como vivemos nossa última vida. E mesmo o Marco, lá na colônia espiritual onde ele se encontra, sempre houve histórias de pessoas que contam como foram as suas experiências no umbral. Só que ele não tem essa memória. Interessante, né? Porque a gente é meio que levado a pensar que tudo no mundo espiritual segue uma mesma regra. Parece que não é exatamente assim. Cada caso é um caso. Enfim, a única coisa que ele lembra é de acordar num hospital, assim, um lugar muito tranquilo. E quando ele recobrou a consciência, foi como se a sua memória voltasse para o momento da morte. E, claro, ele entrou em pânico novamente. Normal, né? Mas imediatamente uma pessoa se aproximou e começou a irradiar pelas palmas das mãos uma energia bem quentinha, e aquilo foi acalmando ele. Todos os dias, várias pessoas maravilhosas iam até a sua maca, conversavam com ele, aplicavam os tais passes de luzes coloridas. Porque logo que ele acordou, ele ainda tinha uma sensação muito intensa de falta de ar, como se os seus pulmões doessem muito, sabe? E nessa, demorou um tempo para ele ter consciência de que ele havia morrido. E aí quando ele se agitava, pensando, se questionando, né? Querendo tomar consciência da atual situação dele, as pessoas se aproximavam e aplicavam mais passes energéticos, tal, e ele via um monte de luzes e aquilo era tão gostoso que ele sempre ia se acalmando, relaxava e dormia. E assim ele foi ficando por um tempo, até que essa sensação foi diminuindo, ele foi se acalmando e em algum momento ele julgou que estava pronto para obter algumas respostas. Uma das pessoas que trabalhava lá e cuidava dele era uma senhora muito amorosa, a irmã Lucinda. E um dia ela explicou que de fato ele havia feito a passagem. É assim, não é que ele não soubesse, naquela altura do campeonato, né? Mas é que quando alguém verbaliza, então parece que aquilo se torna concreto pra gente, né? A gente alcança um nível da consciência que não dá mais pra voltar atrás, não tem como disfarçar mais. E nesse momento, de certa forma, ele ficou inconformado e não aceitou nada bem aquela situação. Afinal, ele era um garoto muito cheio de vida. Por que tão cedo? E aí ele ficou desestabilizado, pensando na mãe, no pai, nos irmãos, na namoradinha, nos amigos, todo aquele pessoal ali da região. E nesse processo, como sempre, ele foi amparado pela irmã Lucinda, que aplicava os passes nele muito pacientemente, respeitando aquele momento pelo qual ele estava passando. Então, após algum tempo, quando ele já estava mais consciente da situação e se conformando, a irmã Lucinda o levou para um lugar muito bonito, onde tinha uma espécie de telão, através do qual ele pôde ouvir todas as orações de todas aquelas pessoas que o amavam tanto, mas tanto. E quando ele viu aquilo, nossa, ele se encheu de um calor, né? Ele queria atravessar aquela televisão, sei lá o que era aquilo, mas ele queria ultrapassar aquilo, né? E gritar para todas as pessoas ali que estavam rezando por ele: gente, eu tô vivo, eu tô aqui, sabe? Eu queria abraçar a mãe, o pai, poder sentir o cheiro deles de novo, o cheiro da casa dele, da família dele.
e até do cachorrinho, que era muito fedido, mas que ele estava morrendo de saudade. Tudo aquilo era muito confuso. Para um bom católico do interior, onde a maioria das pessoas, aliás, é muito católica, essa coisa de morrer e continuar vivo era uma novidade, né? E aí ele percebeu que ele conseguia sentir a angústia de sua mãe, porque ela principalmente, né, estava devastada, coitada. Seus irmãos menores tiveram que amadurecer muito rápido, porque não puderam contar com a mãe por um bom tempo. Ela não pôde ser mãe daqueles que ficaram num primeiro momento, tamanho era o sofrimento que tomou conta dela. Afinal de contas, ela tinha perdido seu filho primogênito. Outra novidade para ele foi estar em um lugar tão evoluído como aquela colônia e manter muitos de seus defeitos, suas características de quando era encarnado. Quando a gente chega aqui, o nosso único inimigo nesse lugar somos nós mesmos. Esse é o seu adversário, você. Então, quanto mais teimoso, mais apegado a gente é, pior pra gente mesmo. Nossa atitude contra nós mesmos nos machuca, nos atrasa e nos faz sofrer. Mesmo aqui. Apesar de todas as pessoas lá na colônia tratarem ele sempre com muita paciência, com muito amor, a partir do momento que ele teve acesso às orações da família, e quando ele viu a mãe dele, ele acabou se conectando com aquele sofrimento imenso dela. Então ele acabou entrando na vibração de sofrimento dela e acabou ficando sufocado por aquela dor toda, né? O que gerou um sentimento de pena. Ele tinha pena dele mesmo e aquilo fez ele se sentir cada vez mal. E quase que ele perdeu, digamos assim, a oportunidade de estar ali. Porque se a minha vibração baixa e eu me recuso a entender o mecanismo, a evolução, a aceitar todo esse processo, eu não posso continuar aqui. Mas graças a Deus eu entendi isso tudo muito rápido. Por isso que quando as pessoas falam, quando um ente querido falece, não vibre na dor por muito tempo. Claro, é difícil, mas não fica sentindo ódio, revolta ou desespero. Aceite. Quanto mais rápido você entender que aquela passagem foi necessária ou simplesmente aconteceu, mais você ajuda as pessoas que estão do outro lado. Eles recebem as vibrações de eu te amo, fique bem, espero que você esteja bem. Agora, lá no começo, quando o Marco despertou e tomou consciência, as vibrações que ele recebia era: isso não é justo, meu Deus, por quê? Ele era muito novo. E aí ele mesmo começou a pensar: é verdade, isso não é justo. É isso aí, eu não tinha que estar aqui, nananá, nananá. E ó, quase que ele caiu. Gente, acontece o que tem que acontecer, por mais difícil que seja pra gente aceitar. Quanto mais rápido a gente conseguir sair dessa vibração, quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a gente consegue evoluir. E a gente também, a gente vibra por quem morreu, e quem morreu também pode vibrar pela gente, fazer as orações deles do lado de lá para que nós fiquemos bem. Rezar para quem ficou também ser consolado. É assim que funciona. E isso é muito interessante. Então, né, como ele mesmo explicou, no primeiro momento, quando ele começou a ouvir as orações, várias dúvidas começaram a aparecer na cabeça dele.
e ele teve aquele momento novamente de agitação. Só que aí, algumas pessoas que ele jamais imaginaria que fosse rever foram até o encontro dele. Seus avós, um tio, um amigo de infância e até uma professora da escola. E com uma imensa alegria, eles conversaram com ele, estiveram ali com ele. Nossa, e ele ficou tão feliz. Quando ele viu os avós dele, sabe assim, de novo, aquela sensação de aconchego, o colo quentinho de quem a gente ama. Ah, gente, isso não tem preço. E aí, eles começaram a explicar o milagre da vida após a vida, a continuação da nossa existência. E para ele, estar ali junto daquelas pessoas trouxe tanto conforto, trouxe uma segurança maior para aquela nova fase da vida que ele estava vivendo. E depois de um tempo, ele estava totalmente restabelecido das suas funções energéticas, né? O seu perispírito foi totalmente curado dos danos que ele sofreu na hora da morte. Porque é outra coisa que eu não sei se vocês sabem. Segundo ele, a forma como nós morremos fica impressa no nosso corpo espiritual. E dependendo do que acontece, a gente carrega isso por muito tempo, por muitas encarnações ainda. E tudo bem, a equipe espiritual trabalhou para curar o perispírito dele, e quando ele estava bem, ele finalmente pôde conhecer melhor aquele lugar onde ele estava morando. E entendeu, compreendeu um novo mecanismo de vida, onde você estuda todos os dias, aprende algo novo e trabalha também. Mas tudo são coisas edificantes, estudos edificantes, um trabalho edificante. Você pode escolher o que você quiser fazer. Qualquer coisa que ajude na manutenção do local e que sirva para você também, para que você consiga reequilibrar suas energias, para que você encontre a sua paz interior. Ele contou que gosta de trabalhar com crianças. Tá sempre ajudando nos passes. Como ele em vida sempre gostou de estar ali no meio de crianças, sempre foi muito brincalhão, ele usa isso hoje, né? Faz várias brincadeiras para aquelas crianças que estão nesse primeiro momento pós-desencarne. Elas ainda estão bastante perdidas, né? Ainda têm dificuldade de recobrar consciência, para entender tudo aquilo que está acontecendo. E ele se sente muito bem fazendo isso, porque também se sente mais perto dos seus irmãos menores. E tem muita gente chegando agora por conta de todas essas tragédias que a gente anda vivendo. E ele não está nem se referindo só aqui ao nosso país, mas de todos os lugares do mundo, né? Todas as tragédias que estão acometendo o nosso planeta no momento. Então, sempre tem muito trabalho para fazer. E como ele explicou, ele fica com as crianças até que elas consigam amadurecer sua consciência. Ele diz que lá as crianças não ficam crianças por muito tempo. É só um período, até que o espírito recobre a lucidez e volte ao seu estado mais maduro, digamos assim. E assim ele vive seus dias até hoje. Recebe orações daquelas pessoas, da sua Santa Mãe, todos os dias. E diz que reza também do lado de lá, para que aquela dor não deixe ninguém amargurado. Para que a mãe dele possa entender que a vida segue. E conforme o tempo passa, a dor ela vai se transformando. Mas para muitas pessoas, ela ainda é uma sujeirinha que fica escondida no fundo do peito. E ele quer que a mãe dele consiga
se livrar disso de uma vez por todas, que ela solte tudo isso e aceite verdadeiramente. Nas saídas do corpo, às vezes ele consegue se encontrar com alguns dos seus irmãos e até com os pais para matar um pouquinho da saudade. Mas ele acredita que eles não se recordam. Eu sigo aqui, me preparando, como eu falei para vocês, para o dia que novamente eu vou ter a oportunidade de uma nova vida, uma nova encarnação. Mas ainda não chegou minha hora. Só que eu gosto de ajudar por aqui também. Outro dia chegou aqui o padre, o padre lá da nossa região. E eu fiquei muito feliz em recebê-lo. Como eu falei, os meus pais eles eram muito católicos. E eu cresci ali naquele meio também. Eu não posso negar que eu quis ser o primeiro que o padre ia ver, porque eu queria ver a cara dele e ia explicar para ele que a morte não existe no final das contas. Mas o padre, ele é um grande amigo. Sempre foi uma boa pessoa. E assim seguimos por aqui. E aí, ele nos conta também um pouco sobre como é a colônia espiritual onde ele atualmente reside. Essa ideia de estar em um local após a morte, que é como se fosse uma réplica da nossa cidade, é muito surpreendente, porque geralmente nossas crenças religiosas não nos permitem enxergar as coisas dessa maneira, né? Às vezes a gente nem acredita que a nossa vida tem uma continuidade após a morte. Mas ele, depois de todo esse processo, de toda essa experiência, apesar dele ter perdido o corpo físico, ele estava feliz. E muito mais feliz e agradecido por estar ali. E, gente, vocês não vão acreditar. A gente pensa num plano espiritual, aquela coisinha azul, até meio chata que a gente vê em alguns filmes, né? Aquela coisa monótona, parada. Ou então a gente pensa num plano espiritual, como ele mesmo falou, uma cópia aqui do nosso plano material, mas de uma maneira meio defasada. Quando, na verdade, o planeta Terra é que é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Aqui tudo é lindo, as coisas funcionam, o tempo é irrelevante, mas é respeitado. Como eu posso explicar? Pouco importa quanto tempo está passando, se é dia, se é noite. Isso tudo é relativo aqui. Mas o seu tempo de amadurecimento, esse sim é respeitado. E isso é muito valioso para todo mundo aqui. Então essa harmonia, ela traz um conforto muito grande pra gente. E não é porque nós estamos aqui hoje, nesse lugar, que a gente é perfeito. Muito pelo contrário. Porque essa é outra ideia que as pessoas têm. Quem chegou aos céus está sem pecado. Quem chegou aqui, chegou perfeitinho. Mito. A gente chega do jeitinho que a gente é. Mas vamos aos poucos aprendendo a nos despir da nossa ignorância, da nossa pequenez. E é esse o tempo que é muito respeitado aqui. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas bastante intolerantes aqui, que estão aprendendo a ser tolerantes, a ter paciência, que efetuam trabalhos para trabalhar essas questões. É claro que existem energias superiores que não deixam os ânimos se exaltarem, mas aqui é uma escola. E é uma escola com os melhores professores. E nessa escola, aqui a gente aprende pelo amor.
Por isso que quando alguns de nós têm que reencarnar para a escola da dor, isso se torna tão difícil. Algo extremamente necessário, mas ainda assim muito difícil. Existe um nível médio de consciência que você precisa atingir para se dar conta da sua existência. Mas eu não estou falando só da sua última vida, mas de quem você foi em todas as suas vidas, na história da sua existência. Quem vem sendo você? Quais são seus erros, seus acertos? Então, a gente precisa amadurecer a ponto de recobrar essa nossa essência para a gente entender por que a nossa última vida se desdobrou dessa forma. Todos nós, algumas vezes ainda encarnados, mas com certeza desencarnados, vamos passar por essa etapa, por essas fases de entendimento do nosso ser. Por que eu cheguei até aqui? Porque essa foi a minha mãe, esse foi o meu pai, porque essa ou aquela situação aconteceu comigo, por que essas pessoas, por que esses amores, tudo, absolutamente tudo. Todos nós vamos encarar essa verdade da nossa existência em algum momento. E o Marco fala do que ele está vendo do lado de lá, né? Ele diz que na escala da evolução ele está ali, bem lá embaixo. Mas tudo bem, porque ele aprendeu a respeitar o próprio tempo, assim como aquelas outras consciências mais evoluídas estão respeitando. E ele também tem aprendido a respeitar o tempo e a limitação das outras pessoas com quem ele convive. Eu espero que eu não esqueça disso jamais quando eu reencarnar. Que eu entenda que cada um tem o seu limite e o seu tempo. Porque, como eu falei para vocês, um dia eu quis desafiar os meus limites. Paguei para ver e me dei muito mal. Mas eu sei que a minha nova oportunidade vai chegar e eu espero estar nesse ponto. E assim eu digo para vocês: confiem. Confiem no nosso Criador. A perfeição da vida, a vida por si só é um milagre. E a dádiva da vida após a vida é a maior expressão de amor do Criador por todos nós. Eu espero que cada um de vocês, no seu tempo, consiga entender isso. Obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus. Gente, essa foi a história do Marco. Eu particularmente adorei ouvir o que ele tem para falar. Dá um certo conforto pra gente, né? Situações que nos aproximam da espiritualidade, que trazem a espiritualidade mais perto da nossa realidade, são magníficas, porque não parece uma coisa intangível, que a gente nunca vai alcançar o Criador, Jesus Cristo, o céu. Não, isso que ele conta pra gente é que apesar, né, das nossas falhas, nós vamos ser acolhidos. E a gente continua tendo a chance de evoluir. E o caminho é sempre para frente. Isso é muito bom. É um ponto muito importante de reflexão para todos nós. Para a gente quebrar essas barreiras, né? Essas nossas crenças limitantes e pensar na grandiosidade da nossa vida. E é isso. Um beijo e fiquem com Deus.